Olá! Pronto para mais uma aula daquelas? Ai, não preciso nem falar que é um assunto extremamente importante, porque você já sabe, hoje nós vamos falar sobre o período composto por subordinação. Olha aqui que nós vamos aprender muito hoje, tá bom? Vamos lá, pega o caderninho de anotação, ó, e vamos que vamos. Vamos lá. Olha só, nossa aula de hoje, então, sobre período composto por subordinação. Uau! Lara do céu, eu nunca aprendi isso na minha vida, meu amigo. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar. Você está no lugar certo e vai aprender esse negócio agora. Período composto, subordinação, gramática aplicada ao texto. Você sabe que eu gosto de estudar sempre aplicando os conteúdos ao texto. Você vai aprender direitinho a identificar as orações subordinadas e as funções dessas orações subordinadas dentro dos períodos, tá? Que elas formam. Combinado? Então vem comigo aqui. Olha só, ao contrário, a primeira coisa que a gente tem que entender que ao contrário do período composto por coordenação, no período composto por subordinação, as orações elas dependem sintaticamente uma das outras, né? Então existe uma dependência sintática ali. Existe uma oração a que nós chamamos de oração principal e existe uma outra oração a que nós chamamos de oração subordinada. Tá? Então, basicamente, a oração subordinada, ela vai fazer tudo aquilo que a oração principal não quiser fazer, né? Então, assim, basicamente, aquilo que faltar à vida da oração principal, da rainha, oração principal, a oração subordinada vai correr e vai querer resolver aquele problema, exatamente porque ela mantém com a principal uma relação de dependência sintática. Ok? Então, olha só. Eu tenho um exemplo aqui, deixa-me pegar o meu marca-texto, porque você já sabe que eu amo. Então, olha lá. Tudo o que queria era a verdade. Primeira coisa, grife os verbos. Primeiro verbo queria, segundo verbo era, dois verbos, duas orações. Primeira oração, tudo o que queria era a verdade. Repare que a oração era a verdade, ela, na verdade, para fazer sentido, ela depende da presença, tá? Da expressão anterior, tudo o que queria, que também é uma oração. No caso abaixo, veja bem, não sei o que fazer. Verbo, sei. Verbo, fazer, dois verbos, duas orações. Se eu tenho dois verbos, se eu tenho duas orações, meu período é composto. Então, olha só, eu não sei. Se eu chegar para você e falar olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei, você vai me perguntar o quê? Né? Então, eu vou te falar o que fazer. Repare que a oração o que fazer, ela, na verdade, completa o sentido da oração anterior. Assim como acontece no primeiro exemplo que a gente falou, tá? É isso que é a relação de subordinação. Se eu disser só o que fazer, você não vai entender. Se eu disser só não sei, você não vai entender. Para que haja compreensão, eu preciso das duas orações. Mas repare que existe uma que completa a outra. Essa oração que completa a outra é que é a oração subordinada. A oração principal é aquela que é complementada, tá? Então, Lara, peraí. Então, a oração principal ela é uma oração incompleta. E a oração subordinada vai completá-la. Basicamente é isso que acontece. Então, quando eu falo ignoro porque você agiu assim, dois verbos, verbo, ignoro. Verbo, agiu, dois verbos, duas orações. Primeira oração, eu ignoro. Segunda oração, porque você agiu assim. Tá? Então, eu tenho um período composto aqui, porque eu tenho duas orações, mas repare que a primeira oração é incompleta. Eu ignoro. Você vai me perguntar, Lara, o que? Ela é uma oração incompleta e isso faz dela uma oração principal. A segunda oração, por que você agiu assim, está completando o sentido da primeira. O que é que eu ignoro? A razão de você ter agido dessa forma. Então, repare que a segunda oração completa o sentido da primeira e, por isso, ela é chamada oração subordinada. Ok? É isso. Agora, veja bem. A oração principal e a oração subordinada, né? Eu já passei basicamente ali para você o que é, mas vem cá que eu quero te mostrar mais algumas situações. Então, olha só. Eu tenho a oração principal somada à oração subordinada e essas duas orações, elas formam um período. Como eu tenho mais de um verbo, esse período se chama composto. Quando o período possui orações coordenadas, ele é composto por coordenação. Quando ele possui oração principal e oração subordinada, ele é um período composto por subordinação. Ok? A oração subordinada, o grande detalhe é você perceber que ela vai exercer uma função sintática em relação à oração principal. E é por isso que ela é chamada de subordinada. Para você entender de uma forma muito simples, é o seguinte. A oração principal está lá, toda bonita, plena, maravilhosa, só que a oração principal ela não tem objeto direto. A oração subordinada vai ser um objeto direto em forma de oração para completar a principal.
A oração principal não tem sujeito. Aí a oração subordinada vai aparecer para ser o sujeito daquela oração principal ali, tá certo? Por isso ela é chamada subordinada subjetiva, ou seja, ele é um sujeito em forma de oração. A oração principal não possui complemento nominal. A oração subordinada vai fazer o favor de ser o complemento nominal para completar a oração principal. Ou seja, a grande questão é você perceber que a principal é incompleta e aquele elemento que ela não tiver, a oração subordinada vai ser na vida dela, ok? Então, olha só. Se eu digo para você, por exemplo, quero, tá? Eu tenho aqui, ó, primeiro um verbo, quero, segundo verbo eu tenho volte. 2 verbos, 2 orações. Primeira oração, eu quero. Repare que ela é uma oração incompleta, porque quem quer, quer algo. Então, eu já sei que ela é a minha oração principal. Outro detalhe. A segunda oração é uma oração que é introduzida por um que, por uma conjunção. Orações que têm conjunções no início são orações do quê? Subordinadas. E isso se elas têm conjunções do tipo integrantes, ou seja, ou que ou se, tá? São orações subordinadas. Então, já sei que eu tenho uma principal e uma subordinada. Agora, repare como é fácil isso aqui. Eu já percebi que quero é incompleta, eu já classifiquei como oração principal. Eu já percebi que ele volte é o que eu quero. Então, eu já sei que é a minha oração subordinada, porque ela completa o sentido da principal. Agora, para você ficar fera nisso aqui, eu vou apagar e vou te mostrar um detalhe muito bacana. Olha isso. Olha o que ninguém te conta. Vem para cá. Ó, primeiro verbo, quero, bonitinho, né? Quem é o sujeito? Sou eu, sujeito oculto, tá aqui, ó. Bonitinho aqui, eu quero. Só que querer é um verbo transitivo direto. Quem quer, quer algo, tá? O que está faltando a essa oração? Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo transitivo direto. O que o verbo transitivo direto pede? Não é um objeto direto? Então, como ele não tem, porque a oração acabou, ela é incompleta, essa oração subordinada, ela vai sempre ser aquilo que a principal não tem. Então, se a principal tem sujeito, tem verbo transitivo direto e não tem objeto direto, adivinha? Essa oração subordinada será um objeto direto, tá? Só que em forma de oração, porque dentro dela tem um verbo. É o que nós chamamos de objeto direto oracional. Tá certo? Vem cá, que esse negócio vai ficar bom. Não sei dizer para onde ele foi. Olha só, vem comigo aqui. Cola aqui. Não sei dizer. Locução verbal, sei dizer. Para onde ele foi. 2 verbos, 2 orações. Primeira oração, eu não sei dizer. Está incompleta. Quem diz, diz algo. Quem diz, diz algo. Verbo transitivo direto. Sujeito. Oculto eu. Tá aqui bonitinho, ó. Eu não sei dizer. Mas, gente, está incompleta. Eu não sei dizer o que está incompleta. E se ela está incompleta, eu já sei. Ela é a minha oração principal. Fechou? Então, para onde ele foi, é a minha oração, tá? Está introduzida aqui, ó, por um conectivo, tá? E essa oração, para onde ele foi, eu já sei que é a minha oração subordinada. Porque completa o sentido da primeira. O que é que eu não sei dizer? Para onde ele foi. Ou seja, o que essa oração não tem? Ela não tem objeto direto. Adivinha o que essa oração vai ser? Vai ser o objeto direto que a oração principal não tem. Ok? Então, ó, apaga tudo e veja se você entendeu. Vem pra cá. Lara, eu vou fazer estreia de cabeça. Vai mesmo. Olha só. Vou pegar o marca-texto de novo aqui. Ó, quero. Eu quero o quê? Não tá faltando objeto direto? Ah, bonita. Você vai ser o meu objeto direto. Você é uma oração, você é um objeto oracional. É uma oração subordinada. Eu não sei dizer. Ah, meu Deus. O que é que eu não sei dizer? Tá incompleto. É a oração principal. Para onde ele foi? Está completando o sentido do verbo dizer. Se o verbo dizer é um verbo transitivo direto, você só pode ser para onde ele foi. Objeto direto em forma de oração. Ou seja, objeto direto oracional. Ok? É uma oração subordinada. Agora, vem cá. As orações subordinadas, a gente já sabe que elas podem ser de 3 tipos, tá? Então, essa dependência que acontece em relação à oração principal, ela pode acontecer realmente de 3 formas, dependendo da função que essas orações exercem em relação à oração principal a que ela se liga. Aqui, por exemplo, essas duas que eu mostrei, tá? Tanto que ele volte quanto para onde ele foi, são orações que fazem papel de substantivos. É como se eu falasse assim, ó, eu quero sua volta. Não sei dizer o local.
tá? Então, assim, reparem que elas fazem papel de substantivo. E, por isso, elas exercem função de substantivo, são chamadas orações, porque tem verbo, subordinadas, porque completa o sentido da principal, e substantivas, porque fazem papel de substantivo. Se você quiser até substituir pelo isso, quero isso. Não sei dizer isso, também dá, tá? Isso aí acontece quando a oração é subordinada. Esse macetezinho funciona. 8. As orações também podem ser adjetivas. O que é uma oração adjetiva? É aquela que exerce um papel de adjetivo, tá? Ela não vai poder ser substituída pelo isso. Ela vai fazer um papel de adjetivo ali. E as orações adverbiais, elas vão fazer o papel de advérbio. Só que não é o foco da nossa aula. Hoje a nossa aula, o foco é oração subordinada do tipo substantiva. Ou seja, nós vamos analisar orações que fazem o papel de substantivo, podem ser substituídas por um substantivo, caso seja necessário. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Revisão, resumindo, tudo que a gente falou até agora. Revisão, período simples e período composto. O que é um período simples? Tem uma única oração, porque tem um verbo só. Período simples, nome da oração, absoluta, foi. Período composto, tem duas orações ou mais, tem dois verbos ou mais, aí ele é composto. Pode ser composto por coordenação, pode ser composto por subordinação. Quando é composto por coordenação? Quando tem orações independentes, cada uma tem seu sujeito, cada uma tem seu predicado, cada uma tem seu sujeito, cada uma tem seu predicado. Uma não depende da outra, elas podem ter uma dependência semântica, mas sintática não, tá? Uma não é objeto da outra, não é complemento da outra, isso é que é dependência sintática, elas não têm, tá? Quando essas orações se ligam sem o uso de conectivo, elas são orações coordenadas assindéticas, não têm conectivos. Mas quando elas se ligam por meio de um conectivo, são chamadas sindéticas, tá? Ou seja, aquelas que possuem conectivos. Foi! Período composto, por subordinação. Eu já sei que existe uma relação de dependência entre orações, tá? Vai ter uma oração ali que vai pedir um determinado tipo, né? Ou de complemento, ou de caracterização, ou de circunstância, tá? E essa oração que precisa disso é a oração principal. Essa oração que faz esse papel de completar a outra é a oração subordinada, ok? Então, olha só. A oração subordinada, quando ela é substantiva, que é o foco da nossa aula de hoje, a nossa aula de hoje a gente está focado aqui, ó. A oração subordinada substantiva, ela se inicia por conjunção integrante. Então, você vai ver que as substantivas, elas vão ter ou a palavra que no início, ou a palavra si no início. E essas conjunções são chamadas conjunções subordinativas integrantes, tá? Ou simplesmente conjunções integrantes, ok? Aí, em outra aula, nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas, né? Que realmente tem sempre a introdução por um pronome relativo, e as adverbiais, que fazem papel de um adjunto adverbial, mas isso aí é assunto para uma outra aula. Combinado? Beleza, então vem para cá. Orações subordinadas substantivas. Por que oração, Lara? Porque tem verbo. Por que subordinado? Vai completar a oração principal que é incompleta. Por que substantiva? Porque faz o papel de substantivo, podendo ser substituída por um substantivo ou simplesmente pela palavra isso, tá? Que é um pronome substantivo. As orações subordinadas substantivas, elas podem ser de 7 tipos diferentes. Ou seja, elas podem exercer as funções sintáticas que a gente conhece. Quais são as funções sintáticas que a gente conhece? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, aposto e agente da passiva. Não são essas as funções? Beleza. Se são essas as funções sintáticas que existem, eu posso ter uma oração principal precisando de algum desses elementos. Se isso acontecer, a oração subordinada será esse elemento que está faltoso aí. Então, por exemplo, eu tenho uma oração principal que não tem sujeito. Eu vou arrumar uma subordinada substantiva que faz o papel de sujeito para ela, chama-se subjetiva. A oração principal, ela não tem um objeto indireto, está faltando lá. Beleza, eu vou arrumar uma oração subordinada substantiva que vai fazer o papel de objeto indireto para ela. Entende? Ah, eu tenho uma oração principal, mas ela está incompleta porque ela não tem um complemento nominal, sabe? Não dá para entender a mensagem, não. Está faltando um complemento nominal ali. Beleza, eu vou arrumar uma oração subordinada substantiva que vai fazer o papel de complemento nominal da oração principal. Importante, tá? Essas orações substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes, que e se, ou conjunções subordinativas integrantes, realmente é a mesma coisa.
Combinado? Beleza! Então vamos lá. O que seria essa oração subordinada substantiva subjetiva, né? O que são essas orações? Basicamente, são as orações que têm função de sujeito da oração principal, tá? Como eu te falei, a oração principal ela vai ser incompleta e sem sujeito. A oração subordinada vai ser sujeito dela. E aí ela recebe o nome de subjetiva, ok? Então, orações subjetivas têm função de sujeito da oração principal. Tá? O verbo da oração principal, nesse caso, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, sua presença é imprescindível. Veja bem, eu tenho um verbo aqui. Se eu tenho um verbo, eu tenho período simples, eu tenho oração absoluta. Não é isso que a gente está estudando. Nós estamos estudando período composto. Então, agora, o que eu vou falar? Eu vou transferir isso aqui, eu vou falar, não quero período simples, eu quero período composto, transforma o período simples em composto. O que você faz? Você pega é imprescindível, tá vendo que o verbo está na terceira pessoa? Eu sou, tu és, ele é, tá? O verbo está na terceira pessoa do singular, só que eu não sei o que é imprescindível. É imprescindível, mas o que é imprescindível? A dica é o que é que. Quando você pergunta o que, é objeto direto. Quando você pergunta o que é sujeito. O que é imprescindível? A resposta vai vir. Que você venha, tá? Vocês estão vendo que você venha completa o sentido da oração principal, que é incompleta. Se ela completa, ela é oração, porque ela tem verbo, venha. Ela é subordinada, porque ela está completando a principal. Ela é substantiva, porque ela pode ser substituída pelo isso. É imprescindível isso. Ou melhor, isso é imprescindível, tá? Ela pode ser substituída pelo isso. E ela é subjetiva porque ela faz papel de sujeito. O que a principal não tem? Olha o que a principal tem, para você perceber o que ela não tem. Olha só, ela tem um verbo de ligação, ela tem um adjetivo, a gente já aprendeu ivo com ivo, adjetivo mais verbo de ligação vira o quê? Predicativo do sujeito. Mas cadê o sujeito? Tá vendo? Então, esta oração aqui, ó, que pode ser substituída pelo isso, ela nada mais será a não ser o meu sujeito, tá? Ela nada mais será a não ser o sujeito da minha oração, tá? Ou seja, eu tenho aqui, ó, um sujeito, mas como tem um verbo dentro, eu tenho um sujeito oracional. Combinado? Ok. E objetiva direta, Lara? É a mesma coisa. Você vai fazer, prepara para você fazer isso aqui de cabeça, mas é daqui a pouco. Olha só, oração objetiva direta é o quê? É aquela que tem função de objeto direto da oração principal. Como assim? Espero sua chegada. Verbo, espero. Um verbo, uma oração, período simples, oração absoluta. É como se eu dissesse, eu, sujeito, espero o quê? Sua chegada, objeto direto. É isso que está acontecendo aqui, ó. Sujeito oculto. Verbo esperar é um verbo transitivo direto. Eu espero o quê? Sua chegada. Objeto direto. Beleza, acabou. Só que aí eu falo, gente, eu não quero período simples, eu quero período composto, transforma para mim. Você vai lá e fala, espero que você chegue. Então eu tenho dois verbos. Eu tenho um verbo que é espero e eu tenho um verbo que é chegue. Primeira oração, eu espero. Sujeito, ó, sujeito oculto, tá aqui, ó, eu, tá? E o verbo continua sendo um verbo transitivo direto. Só que agora ele não apareceu completo. O que é que você está esperando? Tá vendo que isso aqui é o que eu chamo de oração principal? Vocês estão vendo como que essa oração ela é incompleta? O que é que eu estou esperando? Eu tenho um sujeito? Tenho. Eu tenho um verbo transitivo direto? Tem. Então, o que está faltando aqui? Está faltando o objeto direto. Pode ter certeza de que essa oração aqui, ó, ela vai ser o objeto direto da oração principal. A oração subordinada, ela é puxa-saco da principal. Aquilo que a principal não tiver, ela vai ser a principal. A principal tem sujeito, ok. A principal não tem objeto direto? Deixa, eu vou ser o objeto direto dela. Eu quero, eu preciso ser. Ah, pode ser. Como ela tem um verbo, ela é uma oração. Como ela está completando a principal, ela é subordinada. Como ela pode ser substituída pelo isso, ou equivale a um substantivo, ela é substantiva. Por que ela é objetiva direta? Porque faz papel de objeto direto da principal. Olha só, eu espero que você chegue. É o mesmo que eu dissesse, eu espero sua chegada. Tá vendo que ela equivale a um substantivo? Ou eu espero isso. Pronto. Vai faturar, prepare-se para você faturar, mas é faturar alto no próximo processo seletivo que você fizer, viu? Então vamos lá.
Não funciona, Mafaldinha, e Mafaldinha para você, de presente. Não funciona. Não funciona. Aí tá ali. Telefone público. Não funciona. E ela fica olhando aquilo, né? Aí ela sai pensando. Achei que ele ia pendurar a placa na humanidade. Achei que ele ia colocar a placa nos humanos, né? Falando que, que as pessoas não funcionam. Então, ela é terrível. Mas por que eu coloquei isso aqui para vocês, gente? Eu quero que vocês analisem esse último quadro. Quais são os verbos? Eu tenho o verbo achei, que ele ia pendurar, eu tenho uma locução verbal, tá? Achei é uma oração, tá? Por que, Lara? Porque do lado dele, tá vendo que apareceu o quê? Que é conjunção integrante? Então, daqui para lá tá começando outra oração. Ó, quer dizer, eu achei oração principal. Eu achei oração principal. Só que essa oração é incompleta, bebê. O que foi que eu achei? Esse verbo é um verbo, o quê? Transitivo direto. Quem acha, acha algo. Eu achei o quê? Eu achei isso. Tá vendo que essa segunda oração, que ele ia pendurar a placa na humanidade, ela pode ser substituída pelo isso? Se ela pode ser substituída pelo isso, ela é uma oração subordinada substantiva. Agora apaga tudo. Agora apaga tudo e me responde uma coisa. Olha só, vem pra cá. Vem pra cá e me fala uma coisa aqui. Ó, olha isso. Achei, meu verbo, minha primeira oração. Segunda oração, que ele ia pendurar, tá? Primeira oração, eu achei, tem um verbo transitivo direto, pedindo objeto direto. O que vai ser essa oração subordinada aqui, neném? Fala pra titia. É claro que ela vai ser objeto direto da oração principal. Como é que é o nome dessa oração aí, Lara? É exatamente o que a gente estudou agora. Ela é uma oração, porque ela tem um verbo. Ela é subordinada, porque ela completa o sentido da oração principal. Ela é substantiva, porque ela pode ser substituída pelo isso. Eu achei isso, tá? E ela é objetiva direta, porque ela faz papel de objeto direto da oração principal. Eu achei isso. Isso é objeto direto. Ele está no lugar da oração, então a oração é um objeto direto. Aturou? Ai, ai, ai. Moleza dessa. São 7 tipos de oração. Nós já estamos na terceira. É hoje que você vai sair daqui bombando. Bombando é oração subordinada substantiva. Ai, ai, ai. Vem pra cá. Objetiva indireta. Tem a função de quê? A objetiva indireta, ela tem a função de objeto indireto. Ó, você não pode me abandonar, tá? Você tem que colar aqui comigo, porque isso aqui a gente tem que estudar de uma vez, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Não desanima, não. Cola aqui, não me abandona. Tem função de objeto indireto da oração principal. Lara, não precisa nem falar, que eu já estou enxergando, Lara. Tá entendendo? Eu entendi, Lara. Eu sei. Olha só. Gosto de aventuras. Qual é o verbo? Gosto. É um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. De aventuras, está completando o sentido do verbo gostar. Isso aqui é um objeto o quê? Indireto. O sujeito está aqui bonitinho, oculto, ó, sou eu, tá? Então, tem um verbo só, isso é período simples, oração absoluta. Quero transformar em período composto. Tem como verbo. Gosto de me aventurar. Primeiro verbo, gosto. Segundo verbo, aventurar, tá? Então, primeira oração, eu gosto. E agora ela ficou incompleta. Tem sujeito, mas ela está incompleta, porque ela é um verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? Então, de me aventurar é um termo preposicionado que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. O que o verbo transitivo indireto quer da vida, hein? Fala para mim. O que um verbo transitivo indireto quer da vida? Ó, gosto é um verbo transitivo indireto. Tudo o que ele quer é um objeto indireto. Ou seja, um objeto que venha para ele por meio de uma preposição. Tá? Aqui não é diferente. Eu tenho um verbo transitivo indireto. Essa oração está incompleta, porque se eu falo assim, boa tarde, eu gosto, eu não sei do que se trata, você não sabe do que se trata, tá? Quando eu falo de me aventurar, você percebe que ela está completando o sentido do verbo gostar, e aí realmente funcionando como objeto indireto, porque esse é o papel da oração subordinada substantiva. É ser para a oração principal, que é essa primeira aqui, ó, que é essa oração incompleta aqui, ó, é ser para ela aquilo que ela não tem. Você tem sujeito? Tem. Tá oculto, mas aqui, tá? Eu. Você tem verbo? Tem. O verbo é transitivo indireto. Mas não tem objeto indireto? Não tem problema. Eu sou uma oração
subordinada, substantiva e agora objetivo indireto. Eu faço esse papel para você. É o mesmo que eu dissesse, eu gosto disso. Tá vendo que aqui não é isso? É disso, porque tem preposição e o objeto é indireto. Ai, ai, ai! É esse ano que você vai faturar. Este ano é o seu ano. Acabou, aceita. Aceita que dá menos. Orações substantivas completivas nominais. Lara, o que é isso? Ela se parece muito com a objetiva indireta, tá? A pergunta que você faz é a mesma. De quê, para quê, por quê, é a mesma. Só que ao invés de você fazer para o verbo, você faz para o nome. Quando você pergunta ao verbo, ó, eu gosto. Gosto é verbo. Gosto de quê? De aventuras. De aventuras, completa o verbo. É um objeto indireto, tá? Quando você faz essa pergunta de quê, mas você faz para um nome, para um substantivo, para um adjetivo ou para um advérbio, a resposta é um complemento do nome, ou seja, complemento nominal, ok? Então, ó, muito simples. Ela é complemento nominal de um nome da oração principal. Então, veja, tenho medo do escuro. Verbo, tenho. Sujeito, eu, tô aqui, ó, sujeito oculto, eu. Eu é um verbo transitivo direto, né? Eu tenho algo, eu tenho o quê? Olha, eu tenho medo. Objeto direto. Isso aqui é objeto direto, completo sentido do verbo ter. Só que eu quero que você observe que medo é um substantivo. Medo é um substantivo, inclusive é um substantivo abstrato, ele depende de outro ser para existir. Aí você vai perguntar, mas medo de quê? Porque a palavra medo pede complemento. Eu vou virar para você e vou falar de escuro. É um termo preposicionado que muita gente vai marcar como objeto que é indireto, mas não pode. Objeto indireto completa o verbo, tá? Objeto indireto completa verbo. Esse aqui é um termo preposicionado, mas está completando um substantivo. Está completando um nome. Nome é substantivo, adjetivo e advérbio. Se completa um nome, o que ele é? Complemento? Nominal. Acabou. Só que como tem um verbo só, isso aqui é um período simples de oração absoluta. Eu quero transformar em um período composto. Aí você fala, tenho medo que escureça. Tenho medo que escureça. Nossa, Lara, como assim tenho medo que escureça? Olha só, vamos lá, vamos analisar juntos aqui. Verbo tem. Sujeito, eu. Tô aqui bonitinho, né? Eu tenho o quê? Medo, objeto direto, aqui. Só que esse objeto direto, você já sabe, ele é um nome, e é um nome que pede complemento, tá? Quem tem medo de alguma coisa. Aí eu pergunto, medo de quê? Tenho medo que escureça. Aqui nesse caso, as pessoas falam assim e cometem um erro muito comum. Vocês estão vendo que de escuro é um objeto indireto porque ele tem preposição? Quando as pessoas transformam o escuro em um verbo, escureça, eles têm o hábito de se esquecerem de colocar a preposição. Então, tenho medo de que, ó, faltou o de aqui. Isso é regência do pronome relativo. Lembra disso? Então, ó, tenho medo de que escureça. É isso mesmo? Ah, mas não é pronome relativo aí, é conjunção integrante. Bem lembrado. Nem por isso você vai abrir mão do de, tá? Porque quem tem medo de, tá bom? Não é regência do pronome relativo, mas realmente é um erro de regência nominal, tá? Não é de regência do pronome relativo verbal, é regência do nome. Quem tem medo de alguma coisa. Então, ó, de que escureça, você concorda comigo que essa expressão está completando o sentido da palavra medo? E a palavra medo, você já sabe, ela é um substantivo. Quem completa um nome é um complemento nominal. Substantivo é nome, tá? Complemento nominal. Lara, vem cá. É uma oração? É por quê? Porque tem verbo, tá? Ela é oração. Ela é subordinada? É porque ela completa o sentido da principal. A principal não tem complemento nominal. Então, ela é. Ela é substantiva? É, porque ela pode ser substituída até pelo disso. Tenho medo disso. Claro, mas você falou isso em relação ao objetivo indireta. Pois é, mas o disso aqui, ó, na objetivo indireta, gosto disso, completaria um verbo. Por isso, objeto indireto. Aqui, tenho medo disso. Disso é do que eu tenho medo, completa um nome, tá? Então, ela é substantiva, porque aceita a substituição pelo isso, no caso disso, e então faz o papel de complemento nominal. Faturou mais um. Você não tem noção do que isso aqui cai. Cai! Mas cai, menino. Cai, menina. Você não tem noção do que isso aí cai, tá? E eu tô muito feliz, porque nós estamos vencendo. Vem cá. Gente, essa é muito fácil.
Essa aqui, se você quiser errar, você tem que ter um nível de concentração alto, senão você acaba acertando. Tem função de predicativo do sujeito. Como a gente já estudou, tá mole para nós. Por quê? Porque, na verdade, o que é o predicativo? Ele tem uma estrutura pronta, né? Normalmente você tem o sujeito, normalmente você tem o verbo de ligação e normalmente você tem um adjetivo, né? Que é ivo com ivo. Adjetivo mais verbo de ligação vira o quê? Predicativo do sujeito. E normalmente traz uma característica, fala alguma coisa sobre o sujeito por meio do verbo de ligação. É isso o predicativo do sujeito. Só que, para ser uma oração predicativa, você vai ter que ter um verbo dentro desse predicativo. Então, repara, seja cantor. Lara, seja cantor. Tá, seja verbo de ligação. Lara, mas cantor é substantivo, mas aqui ele está fazendo papel de quê? Está fazendo papel de adjetivo. Seja cantor, quer dizer, haja como se fosse um, né? Então, realmente, cantor aqui está fazendo papel de predicativo do sujeito. Agora, quer ver? Meu desejo era que ele cantasse. Eu transformei cantor em que ele cantasse. Olha comigo aqui, vem pra cá, não me abandona. Meu desejo era que ele cantasse. Primeiro verbo é um VL, é um verbo de ligação. Opa, já bateu aqui, ó, verbo de ligação. Meu desejo, sujeito, já bateu aqui, tá vendo? A estrutura da predicativa é muito fácil. Você enxerga o sujeito e você enxerga o verbo de ligação. Aí, meu amigo, é sem problema. O que o próximo elemento vai ser? Vai ser alguma coisa a respeito do sujeito, um esclarecimento sobre o sujeito, uma caracterização. Então, meu desejo era, só que você não sabe que desejo é esse, que ele cantasse. Ah, tá. Agora você realmente caracterizou seu desejo, eu sei sobre o que é que você está falando. Então, ela faz o papel de predicativo do sujeito, tá? Mas na hora de nomear a oração, a gente não fala predicativo do sujeito, a gente fala oração subordinada substantiva predicativa, ok? Ô, Laura, mas você falou que substantiva dá para substituir pelo isso? Meu desejo era esse. Meu desejo era isso, não? Tá? É isso! Vem pra cá. Olha esse caso aqui, gente. Nossa Senhora, eu gosto demais do Will. Will Leite, né? Will te amo. Olha só, você tá vendo lá uma pessoa colocando uma comidinha, né? Aqui uma senhorinha, beleza. O correto é pôr o feijão por baixo do arroz, sabia? O correto é cada um cuidar da própria vida. Essa das minhas, tá? Deixa eu te falar, eu queria que você analisasse comigo essa oração aqui, tá? Veja bem, você tá vendo que aqui tem um verbo de ligação e aqui tem outro verbo que é o verbo por? Beleza, dois verbos, duas orações, tá? Esse por aqui já não é verbo, ó, porque ele não tem acento, tá? Então, o correto é sujeito. É um verbo de ligação. O que pôr o feijão vai ser? Predicativo do sujeito, bebê. Não tem outra coisa para si, tá? Então, vamos apagar aqui para a gente enxergar esse negócio bem bonitinho? Vamos lá? Sem preguiça? Sem preguiça? Investindo no nosso futuro? Olha lá. O correto é sujeito, é meu verbo de ligação. Pôr o feijão por baixo do arroz é o que é correto, tá vendo? Então, eu tenho um sujeito, o correto, eu tenho um verbo de ligação, quer dizer que isso aqui, Lara, eu posso falar que isso aqui, ó, até aqui é uma oração, ó, até esse ponto aqui, com certeza. Você tem sujeito aqui, você tem verbo de ligação aqui, isso aqui vai ser predicativo do sujeito. Como ele tem um verbo dentro dele, oração subordinada substantiva predicativa. O correto é isso, mais mole. Mais mole, só tomar pirulito da mão de criança. Inclusive, eu não acho mole, não. É difícil. Vai tentar pra você ver, tem que ficar seu dedo. Depende da criança, né? Eles não pedem pirulito no mole, não, né, Nene? De jeito nenhum. Vem pra cá, estamos quase finalizando. São 7 tipos. Orações subordinadas substantivas apositivo. Não, essa aqui é muito fácil. Mas muito, muito. Olha, tem função de aposto da oração principal. Ou seja, é uma palavra que ela normalmente ela tem uma base que vai ser de realmente é uma explicação sobre o termo anteriormente, né? Citado, tá? Então, só que aí você não vai ver o verbo de ligação, então não dá para confundir com a predicativa, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, meu desejo, a felicidade dos meus filhos. É como se eu falasse, meu desejo é. Tem um verbo de ligação implícito aqui, né?
Tem, mas não apareceu. Ô, meu amigo, então, ó, deixa eu te falar. Não apareceu, então eu não vou contar com ele aqui. Não. Eu, na verdade, vou contar que a felicidade dos meus filhos simplesmente é a explicação do meu desejo. Outro aspecto, tá vendo os dois pontos aqui? A oração positiva, ela vem separada da oração principal por dois pontos, tá? Aqui, nem oração eu tenho, porque eu não tenho verbo, mas a gente sabe que o verbo está implícito, né? Período simples, oração absoluta. No caso abaixo, quando eu falo desejo que meus filhos sejam felizes, desejo é um verbo, sejam é um verbo, dois verbos, duas orações, tá? Primeira oração, eu desejo, presta atenção nessa aqui, essa aqui é punk. Eu desejo, eu, sujeito, ó, sujeito oculto, tá aqui. Desejo é um verbo transitivo direto, então você já sabe, bebê. Isso aqui, ó, que meus filhos sejam felizes, isso aqui tudo é objeto direto. Isso aqui tudo é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O alarme nós estamos estudando a positiva. Legal. Agora deixa eu te explicar uma coisa aqui. Essa oração, na verdade, essa desejo que meus filhos sejam felizes aqui, se ela é objetiva direta do jeito que ela está aqui, certo? Agora, se eu falo o meu desejo, e agora eu vou transformá-la, tá vendo? Ela é objetiva direta, desse jeito aqui, tá? Agora, ó o que eu vou fazer, presta atenção. Pega a borrachinha, mete aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, olha o que eu vou fazer. O meu desejo. Dois pontos. Não tem essa barra, tá? O meu desejo, dois pontos. Você já pode falar, gente, isso é um aposto. Está esclarecendo o que está falando anteriormente. Porque aí não é verbo. Você está vendo que do jeito que estava, desejo era verbo, né? Desejo que meus filhos sejam felizes. Desejo é verbo, tá? A oração é objetiva, direta, eu desejo. Agora não, o meu desejo. Essa palavra desejo, ó, ela não é um verbo, ela é um substantivo. Se aqui ela é um substantivo, eu preciso saber que desejo é esse. Se você colocou os dois pontos, que meus filhos sejam felizes, você pode ter certeza, veio separada por dois pontos e está esclarecendo um elemento que está no termo anterior, pode ter certeza, oração subordinada, substantiva, apositiva, tá? O meu desejo que meus filhos sejam felizes, tá? Ou então, para ficar melhor ainda, ó, para não ter assim nenhuma dúvida, olha o que a gente poderia fazer. A gente pode fazer isso aqui, ó. Ó, ainda tem uma outra situação que a gente pode fazer, ó. Esse, vamos colocar este. Este é o desejo, dois pontos. Este é o desejo, dois pontos. Aí sim, ó, você enxergou um verbo aqui, você enxergou outro verbo aqui, dois verbos, duas orações, tá? Quando eu falo para você, este é o desejo, né? A palavra desejo aqui é um substantivo, não é verbo, tá? O verbo aqui, a palavra é. Veio separada por dois pontos, e essa oração, que meus filhos sejam felizes, está explicando que desejo é o meu. Aí sim, oração subordinada, substantiva, apositiva. Por quê? Porque ela está esclarecendo uma palavra que apareceu na oração principal. Olá, como é que você sabe que a outra é principal? Essa aqui, ó, tem uma conjunção integrante. Quem tem conjunção integrante é subordinada. Ok? Beleza, muito tranquilo. Apareceu dois pontos e está esclarecendo. Só de ver os dois pontos, você já tem 90% de ser a positiva. Só que aí você vai olhar se ele está explicando o termo anterior. Se tiver, aposto. Se não tiver, aí pode ser uma outra coisa, tá? Oração subordinada substantiva agente da passiva. O que é isso? Gente, isso aqui também para nós é muito fácil, porque a gente já estudou o agente da passiva, né? Nós já estudamos isso aí. A gente sabe que existe um sujeito passivo que sofre a ação. Esse sujeito passivo vai estar ao lado de uma locução verbal, né? Um verbo auxiliar mais um verbo principal. E aí, no final, você vai ter um agente da passiva, que normalmente é aquele termo. O que é um agente da passiva? Ó, é um termo que vai agir
para que o sujeito passivo possa sofrer. Sujeito passivo não é aquele sujeito que sofre? Pois é. Eu tenho um sujeito passivo que sofre, eu tenho uma locução verbal e eu tenho um agente da passiva que pratica para o sujeito sofrer, tá? Só que agora ele vai ter um verbo dentro dele, então vai ser um agente da passiva oracional. Então, ó, o quadro foi comprado, locução verbal. O quadro, sujeito passivo, porque ele não compra, ele sofreu ação. Beleza. Por quem o fez? Ó, essa expressão, isso aqui já é uma outra oração, por quê? Porque tem um outro verbo, tá? Eu tenho sujeito passivo, ó, eu tenho locução verbal, confere, quem tá faltando? Quem comprou o quadro. Quem foi que comprou o quadro? Quem o fez. Tá vendo? É um agente da passiva, foi quem agiu, tá? Como ele tem um verbo, oração subordinada substantiva, agente da passiva. Ô, Lara, o quadro foi comprado por isso. Não dá, né? Mas o quadro foi comprado por ele, dá. Você consegue colocar um pronome substantivo aí. O quadro foi comprado por ele. E aí você sabe que realmente é uma oração substantiva predicativa, que é a mesma coisa. A obra foi apreciada por ele. Tá vendo? Foi apreciada locução verbal, né? A obra, sujeito passivo, ela não aprecia, ela é apreciada, você já sente a falta de quem praticou essa ação de apreciar, né? Aí você fala, por quantos os viram? Você substitui por ela. Foi apreciado por ela, foi apreciado por ele. Deu certo? Deu. Tem verbo? Tem, você já sabe. É uma oração, é subordinada, é substantiva e faz um papel de agente da passiva. Por quê? Porque pratica a ação de apreciar a obra. Tá? Pratica a ação para o sujeito poder sofrer. Combinado? Aê! Vamos resumir isso aqui? Vamos resumir isso aqui? Ah, eu adoro resuminho, hein? Adoro resuminho. Eu sei que vocês também amam resuminho, tá? Então vamos para um resuminho nosso aqui? Pera aí, que eu quero crescer na vida aqui, tá? Pera aí. Beleza, ó. Ai, ele não quer. Tudo bem, me contento, vou me contentar. Ó, vamos lá. Resumindo, então. Oração subordinada substantiva. Oração porque tem verbo, subordinada porque completa a principal vai ser incompleta. Com oração subordinada substantiva, você pode ter certeza, a principal é incompleta, tá? Substantiva porque aceita ser substituída por um substantivo. Ou, se você quiser, você usa o macete do isso, tá? Quais são os papéis que ela pode exercer? Ela pode exercer o papel do sujeito e aí ela recebe o nome de subjetiva. Objeto direto, objetiva direta. Predicativo, predicativa. Aposto, apositiva. Agente da passiva faz o papel de agente da passiva, né, que vai praticar a ação para o sujeito sofrer. Papel de objeto indireto, objetiva indireta. Papel de complemento nominal, completiva nominal. E você? Eu te avisei que você era capaz. Você faturou mais? É isso aí. Agora é hora de revisar esses conteúdos, resolver os exercícios e, ó, partir para a próxima aula. Combinado? Vejo você na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Parabéns. Vencemos mais uma.